do Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. A partir do versículo 5. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 5. Todos encontraram? Se tem alguém com dificuldade, está no Novo Testamento, e é o quarto livro do Novo Testamento. Está escrito assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar esse lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê é o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Muito obrigado por esta palavra tão especial. Ó Deus, que ela possa surtir um efeito poderoso no coração de cada um de nós que estamos aqui nesta noite, meu Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa aplicar essa palavra no meu coração e no coração dos amados que estão aqui. Também me ponho à tua disposição para que o Senhor me use e através de mim a tua palavra seja transmitida, Pai eterno, sem nenhum tipo de empecilho. Ó Deus, humilho, reconheço a minha posição e declaro que o Senhor é Deus e que dependo do Senhor. Amém. Amém. Os amados podem ser. Vocês não me conhecem. Essa afirmativa de Jesus, ela parecia ser muito dura para homens que tinham caminhado com ele durante 3 anos. Jesus chegar a afirmar, dizer para Filipe que Filipe não conhecia, e dizer para os demais discípulos que caminhavam com ele que eles não o conheciam. Depois de aproximadamente 3 anos de caminhada, Jesus chega à conclusão de que os homens que caminhavam com ele, com quem ele passou dia e noite, com quem ele dormiu, com quem ele comeu, com quem ele ceou, com quem ele passou chuva, sol, com quem ele caminhou pelo deserto, com quem ele caminhou por aquela areia quente naqueles lugares ali, depois de aproximadamente 3 anos, Jesus chega à conclusão que aqueles homens não o conheciam. E que decepção foi essa? A decepção de Jesus deve ter sido muito grande, porque talvez, se fosse eu que caminhasse com os irmãos aqui durante 3 anos, e ao final dos 3 anos eu chegar à conclusão que as pessoas não me conhecem, talvez não seja algo tão difícil de compreender. Mas Jesus, aqui eles declaravam ser Deus, aqui eles reconheciam como Deus. Agora Jesus chega à conclusão de que aqueles seus discípulos não conheciam. Era uma situação muito complicada. E quando nós vamos pensar, vamos analisar todo o contexto desse
algumas questões. Houve uma determinada situação que Jesus foi a uma cidade. Naquela cidade ali, a atitude daqueles homens, a atitude dos moradores daquela cidade não era uma atitude que agradava a Jesus. E dois dos seus discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor deixar, só o Senhor nos dá uma ordem, e nós vamos fazer uma oração aqui para Deus mandar fogo do céu e consumir esse povo, matar esse povo. E Jesus falou assim: gente, vocês não sabem o que de onde vocês vêm, vocês não sabem, vocês não entenderam ainda o Evangelho. A minha proposta não é matar ninguém, a minha proposta não é destruir ninguém, a minha proposta não é acabar com ninguém. Pelo contrário, eu vim para dar vida para as pessoas, e a vida é com abundância. Eu não vim matar ninguém, eu não vim dedurar ninguém, eu não vim apontar dedo para ninguém, eu não vim denunciar ninguém, eu vim para dar vida para as pessoas. Mas os discípulos estavam preocupados em orar para que Deus mandasse fogo dos céus e consumisse aquelas pessoas ali. Para muitos crentes, a solução de determinados problemas é muito fácil. Para muitos crentes, quando alguém está dando um certo tipo de trabalho para determinado crente, ele olha para aquela pessoa e fala assim: olha, irmão, você não sabe com quem você está mexendo. Eu sou um servo de Deus, você não pode tocar em mim não. E eu vou ver outra coisa. E se eu orar aqui, Deus você vai ficar na prova, porque a minha oração é forte. Eu entendo que quando alguém chega a dizer, a se referir assim, na verdade ele não conhece Deus. Ele ainda não entendeu qual é a mensagem de Deus. Outra vez, Jesus andando com os seus discípulos, e são partes dos ensinamentos de Jesus, que eu coloco numa passagem de Paulo, quando ele escreveu uma das suas cartas, ele falou assim: eu não canso de falar com vocês as mesmas coisas. É a repetição é que vai fazer que nós entendamos o verdadeiro Evangelho. E Paulo falou assim: eu não canso de repetir para vocês as mesmas coisas. Eu não canso de dizer que os discípulos, depois de aproximadamente 3 anos de caminhada, eles ainda disputavam entre si quem deles era o maior, quem deles era o quentinho de Jesus. E eu, irmãos, eu fico preocupado. Eu confesso para os irmãos que eu estou assim muito preocupado com grupos que se apropriam ou que querem se apropriar de serem essa parcela do povo de Deus, que são os queridinhos de Deus. Existem pessoas que querem ser os queridinhos de Deus. Existem pessoas que são intocáveis. Eu tenho dito aqui que às vezes o ensino que eu passo e que eu procuro tirar ao máximo da palavra de Deus, o ensino que o pastor Jonas, que o pastor Jefferson, que os pastores presbíteros, que a igreja transmite, que é passado pela escola dominical, às vezes não surte tanto efeito no coração da igreja. Mas quando levanta-se aqueles que são chamados de profetas de Deus, a palavra deles é uma lei, a palavra deles é como Deus tivesse descido do céu e falasse ali para aquelas pessoas. A palavra de Deus fica em segundo plano. A palavra pastoral
vão lá nas casas, e os crentes afundam nas casas dessas titias, e escuta, irmã, eu vim aqui orar com você. Amém, pode, eu estou aqui, vamos orar sim, aleluia, glória a Deus. E de repente começa a orar, e ora, logo antes que aquela profeta ou profetisa se manifeste, a irmã fala assim: irmã, deixa eu te perguntar uma coisa, Deus te mostrou alguma coisa a respeito de mim? Deus te mostrou alguma coisa a meu respeito? Mostrou assim, o que foi que Deus te mostrou? O que é? Olha, Deus me mostrou que tem um negócio terrível contra você. E o que foi? O que aconteceu? O que é? Eis que te digo: uma grande obra de marcaria foi feita contra a sua vida. Deus, é mesmo? Nessa hora Jesus não está mais ali, não, acabou. A misericórdia de Jesus não está mais ali, não, acabou. Por quê? Porque tem uma bruxaria, tem uma obra de marcaria que foi feita na Sete Cachoeiras, lá na cidade de Redenção, lá no Pará, ou nas Sete Cachoeiras lá da Bahia, na cidade de não sei o que foi feito, e tem um saquinho, um papai escondido na cabeceira da sua cama, e atrás vai enterrado lá no fundo do seu quintal, tem uma garrafa lá, tem isso, e ali também tem um negócio assim. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu estou perdido. Meu Deus. Aí nós chegamos à conclusão, irmãos, de que os crentes não conhecem Jesus. Nós chegamos à conclusão de que o que está escrito na palavra já não está fazendo mais efeito na vida dos crentes. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Eu não entendo, pastor Jonas, como é que alguém lá remido pelo sangue de Jesus, a obra de Macumbaria está pegando esse povo aí, gente. Eu não entendo, né? Pelo amor de Deus, vocês me ensinem. Eu estou com vontade às vezes de pegar essa Bíblia aqui, rasgar, jogar no lixo e falar assim: Deus, eu perdi tudo, esqueci tudo. Esse meu servo, sai dessa igreja, o seu tempo aqui venceu, vai para aquela igreja lá. É mesmo? Deus te falou, o seu tempo aqui venceu. É hora de você ir embora, o seu tempo aqui venceu. Puxa vida, eu já estava sentindo isso no meu coração também, e agora Deus confirmou. Aí o pastor, quando chega, fala assim: pastor, Deus me deu uma orientação. É mesmo, irmão? Ô, maravilha, para quem ora, é o momento que você vai orar para mim, né? Eu penso assim: Deus deu uma orientação para aquela irmã orar para mim, para aquele irmão abençoar a minha vida. Não, pastor, Deus falou comigo que é para mim sair dessa igreja e ir embora. Mas não, alto lá, eu sou seu pastor, Deus não falou comigo, não. Que eu chego à conclusão de que eu não sou pastor, de que eu não pastorei você, de que eu não tenho nenhum tipo de influência sobre a sua vida. Você simplesmente chegou para mim e falou assim: pastor, Deus falou comigo que o meu tempo aqui venceu. Aí eu penso assim: meu Deus, eu estou tão ruim de oração, eu estou tão afastado de Deus, que Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Eu estou muito ruim de oração, tão distante, tão afastado de Deus. Dá vontade de chegar perto de Deus e falar assim: puxa vida, Deus, o Senhor está me jogando a bola nas minhas costas. E Deus perguntaria assim: por que, Valdir? Ué, porque o Senhor está falando com todo mundo e não fala comigo. O Senhor está falando para o povo sair da igreja, o Senhor está falando para o povo fazer isso, o Senhor está falando para o povo fazer aquilo, o Senhor está falando para o povo fazer aquilo outro, e o Senhor não fala comigo. E as pessoas vão, parecem parar tonta. Em Joel está escrito que o profeta olhou um dia e viu a terra cambaleando como um bêbado.
convicção de que existem mulheres de Deus que Deus usa poderosamente, existem homens de Deus que Deus usa poderosamente, mas eu não vou falar porcentagem, porque eu não sou Datafolha, eu não sou Ibope, eu não sou censos, eu não sou outro centro de pesquisa, outro, como é que se chama? Hein? Eu não sou IBGE, eu não sou nenhum tipo de instituto de pesquisa. Mas a maioria dessas profetisas, a maioria desses profetas que tem por aí, são gente de barriga cheia, são gente que não sabe o que estão falando, são pessoas que falam sem um pingo de conhecimento da palavra de Deus. E qualquer coisa, Jesus orientou, o apóstolo Paulo orientou, e está escrito em várias passagens da Bíblia: se alguém chegar na sua casa e contar qualquer coisa, e ele não falar segundo a palavra de Deus, você pode considerar ele como anátema. Está escrito aqui. Está escrito. Isso é anátema. Isso é alguém amaldiçoado, é alguém que não tem conhecimento da palavra, mas que numa bela noite comeu feijoada à vontade, quando chegou de madrugada, deu uma dor de barriga terrível nele, e quando foi no outro dia, no auge da dor de barriga, ele chegou na sua boca, despejou tudo aquilo dentro da sua boca ali, e você engole aqui como se fosse a comida melhor que existe. Meu Deus do céu! Então eu fico preocupado quando eu vejo Jesus Cristo e diz assim: gente, eu estou caminhando com vocês durante esse tempo todo, e eu estou chegando à conclusão que vocês não conhecem. Aí Jesus tinha razão para pensar dessa forma também. Porque Jesus, um dia orando, Pai mostra para ele o seguinte: olha, qual o melhor amigo que você tem, meu filho? Olha, na verdade, eu tenho 3 amigos meus que são gente inseparável, gente da minha cozinha, gente que olha para mim. Pai, eu tenho 3 companheiros lá, que são 3 companheiros assim, estes são de primeira. Quem são? Quem são eles? Claro que eu estou falando isso numa figura de linguagem, que isso não aconteceu, não é assim. Mas se acontecesse, né? Seria aí o pai disse: Jesus, quem são seus 3 amigos? Pedro, Tiago e João. Eu vou subir no monte, eles oram comigo. Eu vou na caverna, eles oram comigo. Eu vou para o alto do mar, eles vão comigo. Eu vou pregar lá naquela vilazinha, eles vão comigo. Eu vou orar nas madrugadas, eles estão comigo. O vento, o barco está quase afundando, mas eles 3 estão comigo lá. Onde eu vou, eles estão comigo. São meus amigos de verdade. Aquilo ali é o seguinte: eu escalar o dedo, eles estão comigo, porque eles me conhecem, pai. Aí o pai fala assim: meu filho, vou falar um negócio muito sério. Não te conhece. Que isso, pai? Conhecem sim eles. Eu estou ensinando para eles, são meus amigos. Não, eu estou até te falando um outro negócio. Um deles vai te trair 3 vezes. Assim, questão de 1 hora. Vai te trair 3 vezes. Ah, não acredito nisso. Quem? Pedro. Pedro? Não, mas esse é o melhor amigo que eu tenho. É o número 1. Pois é, o Pedro vai te trair. Aí, Jesus: ô pai, você pode, Pedro, eu tenho uma outra coisa que eu quero te falar. Satanás também quer arrebentar com a vida do Pedro. Peraí, ele é meu amigo, eu acho que é meu amigo, mas ele vai me trair e o diabo ele vai matar. Não, mas peraí, então eu vou orar por ele. E a Bíblia diz que o próprio Jesus chegou perto de Pedro e falou assim: Pedro, Satanás está tudo para arrebentar com você, para se andar, passar você pela peneira, passar você, você vai ter um pedacinho para acabar com a sua vida. Pediu para fazer isso, só que uma coisa: eu intercedi, eu orei por você. Ele não falou isso para Pedro, mas mesmo sabendo que você vai me trair, Pedro, mesmo assim eu intercedi por você. Jesus não falou, mesmo sabendo que você vai me trair. Mas Jesus intercedeu para Pedro, mesmo sabendo que Pedro não iria trair. E mais à frente, Pedro fala assim para Jesus: olha, Jesus, eu sou seu amigo, senhor, mas seu amigo mesmo. Jesus falou assim: é mesmo? Amigo, mas amigo mesmo, para o que der ele é. Pedro, mas você vai me negar. Que? Você vai me negar. Senhor, jamais. Eu estou com o Senhor até a morte. Eu estou com o Senhor que deve mas vai acontecer. Antes de dar outra
Você vai me negar 3 vezes. Pedro falou assim: jamais farei isso. Aí acontece um dia em que Jesus está preso e as pessoas que estavam ali, e o Pedro foi se aproximando. Quando Pedro chega perto, as pessoas que estavam perto da fogueira com Pedro falam 3 coisas com Pedro. Você andava comigo. E Pedro falou assim: você está enganado? Eu não. Você andava comigo. Aí, meus irmãos, eu fico pensando em nós crentes que andamos com Jesus. Andamos com Jesus. O princípio do cristianismo é o seguinte: o crente que anda com Jesus. O inimigo me persegue, diz o hino, mas eu ando com Jesus. A irmã Maria Teixeira cantava assim: o inimigo me persegue, mas eu ando com Jesus. Eu ando com Jesus. Eu ando com Jesus. O inimigo me persegue, mas eu ando com Jesus. E aquela mulher falou assim: escuta, você andava com Jesus. Não. Mas quantos de nós parece que andamos com Jesus? Mas nossas atitudes, nossas reações diante de determinadas situações demonstram que nós, na verdade, caminhávamos ao lado dele, mas sem termos um conhecimento estreito com ele. Eu não estou dizendo que o crente não falhe, eu não estou dizendo que o crente não tenha algum momento em que ele escorregue, porque todos nós estamos sujeitos a escorregões, mas o problema é aquele que, na verdade, ele anda, ele parece que anda, ele está andando ao lado de Jesus, mas ele não conhece Jesus. Aí Pedro saiu, deu uma voltinha, voltou, aí uma outra pessoa olha para Pedro e fala assim: você estava com Jesus. E Pedro falou assim: não, você está enganado, eu não estava. Primeiro Pedro falou que não andava com Jesus. E tem muita gente que parece que anda com Jesus, mas não anda com Jesus. Aí a segunda palavra é a seguinte: você estava com Jesus. Aí Pedro falou assim: não estava com Jesus. E a pessoa, parece que no Evangelho de João, é o único que fala isso, diz que essa pessoa que falou assim: você estava com Jesus, era parente do mal a quem Pedro havia cortado a orelha. Ele falou assim: escuta, eu sou parente daquele moço que você cortou a orelha dele, eu te vi com Jesus, você estava com Jesus, sim. E o Pedro falou assim: eu não. Eu não. Então, nós estamos com Jesus ou não estamos? Você está com Jesus ou não está? Você está com ele porque deve, é ou não está? Você é um assistente aqui na igreja, você é um ouvinte, você é alguém que está meramente por aqui, mas na verdade você não está com Jesus, você não anda com Jesus. Certamente foi isso que preocupou muito a Jesus. Espera aqui, eu estou com vocês esse tempo todo e eu estou chegando à conclusão de que vocês não me conhecem, vocês andam comigo, vocês estão comigo, mas vocês não me conhecem. Aí chega a terceira pessoa para falar com Pedro: esse moço aí, ele andava com Jesus, ele estava com Jesus. Sabe por quê? Porque ele se parece com Jesus. Aí Pedro fala assim: eu não andava com Jesus, não estava com Jesus, não me pareço com Jesus. Aí o cara canta. Pedro chegou ao cúmulo de dizer: eu não me pareço com Jesus. Mas o pior é que tem muitos que se parecem mesmo. Na hora da adoração, então, é a hora que os crentes mais se parecem com Jesus. Olhinhos fechadinhos,
boca aberta dando glória a Jesus, mãos levantadas dando glória a Jesus, caminham parecendo com Jesus, roupas parecidas com as roupas de Jesus, linguajar parecido com o linguajar de Jesus. Tem um linguajar de crente que é muito comum: varão, varoa, bênção, vaso, instrumento. Isso aí é forte. Esse crente é forte. Mas o problema é que às vezes parece, a aparência, parece que é vaso, parece que é uma bênção, parece que é um instrumento, parece que é de Deus, mas a verdade está só na aparência. Tem uma aparência. Um dia viraram para mim e falaram assim: pastor Valdir, que bênção! Assim, o que foi, irmão? Seu filho esteve aqui, pastor, e pregou, mas seu filho prega demais. Eu falei assim: puxa vida, será que foi o Jonathan prega lá que era pregar? Aí eu falei assim: meu filho, onde que ele aqui na igreja, seu filho pregou? Eu falei assim: nossa, seu filho, bênção, seu filho, eu não sabia que ele estava pregando aquele dia, só um tempo atrás. Aí eu peguei e falei assim: mas você tem certeza? Tenho. Mas quem é? Lucas. Não, ele pode até se parecer comigo, mas não é meu filho. Pelo menos do jeito que você está pensando, não. Ele parece comigo, mas não é meu filho. Gostaria de ouvir assim. Também. Gostaria de ter mais um assim, né? Tem 3, cada um com a característica. Eu gostaria de ter um filho assim também, como dizia o Chico Anísio. Aí eu falei assim: não, irmão, não é meu filho, não. Que isso, pastor? Não é seu? Mas eu podia jurar que ele é seu filho. Ele se parece com o senhor, ele é a cara do senhor, ele prega igual ao senhor, mas ele não é meu filho. Eu o considero meu filho, mas ele não é meu filho. Então, quantos às vezes estão assim, a aparência de Jesus? E quantas pessoas que pregam se parecem com Jesus? E quantos pastores que estão pregando na televisão que se parecem com Jesus? E quantos que estão à frente de igrejas se parecem com Jesus? E quantos estão profetizando por aí que se parecem com Jesus? Mas na verdade não tem nada, absolutamente nada de Jesus. Eu não estou falando que o Lucas não tem nada, absolutamente nada, não. Eu acho que o Lucas é uma bênção. Mas quantos estão por aí que parecem que são bênçãos? Quantos estão por aí que parecem que estão falando em nome de Deus? Mas na verdade a aparência no fundo não é, não tem. E nós crentes estamos vivendo enganados porque essas pessoas parecem com Jesus. Mas no fundo, a grande questão, o grande problema, irmãos, é de quem não conhece. Quando nós chegamos à conclusão de que a pessoa não conhece Jesus. Jesus chegou à conclusão de que todos aqueles que andaram com ele durante 3 anos, na verdade, não conheciam. Não, irmãos, essa foi a constatação. Infelizmente vocês não conhecem. Eu acredito que a subida de Jesus, eu acredito que a partida de Jesus, quando Jesus partiu, ele deve ter pensado, tudo estava dentro dos planos de Deus, nada estava fora dos planos de Deus. Jesus não estava enganado, claro que não. Mas quando Jesus subiu, talvez o seu lado humano estivesse se preocupando com aquelas pessoas que ele estava deixando aqui para trás. E quando ele chegou e falou para aqueles irmãos assim: gente, a minha hora está chegando, já que eu vou embora. Os discípulos começaram a chorar, os discípulos começaram a ficar desesperados. E aí Jesus entra aqui no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Gente, se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar para vocês, eu vou voltar outra vez e aí eu vou estar com vocês. Mas eu quero dizer uma outra coisa para vocês: eu vou mandar estar junto com vocês um outro Consolador, e
Jesus estava dizendo, então? Que até ali a obra que ele havia começado não estava pronta ainda. Eu vou mandar um outro Consolador, e este outro Consolador que eu vou mandar, que é o Espírito Santo, ele vai convencer vocês do pecado, ele vai convencer vocês da justiça, ele vai convencer vocês do juízo. E eu, através dele, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. E esse vai estar com vocês, ele vai orar com vocês, eu também vou estar intercedendo com vocês. Então Jesus tentou cercar aqueles discípulos de todos os lados. E ele, quando estava subindo, ele deixou uma última palavra ainda: olha, permaneçam aqui na cidade, não saiam aqui de Jerusalém, não saiam aqui de Jerusalém. Olha, irmãos, existem situações que nós não podemos abrir mão delas. Existem questões na nossa vida que nós não podemos abrir mão. Mas eu estou vendo gente abrindo mão com facilidade de uma série de situações. Tem gente abrindo mão de questões morais, tem gente abrindo mão do caráter, tem gente abrindo mão de tanta coisa, que é aquilo que mais te liga com Deus. E Jesus, preocupado, falou assim: escuta, não saiam de Jerusalém, permaneçam aqui em Jerusalém. Essa palavra assim, não saiam daqui, permaneçam aqui, eu não estou querendo falar para os irmãos não saírem dessa igreja aqui, não, irmão. A igreja, ela é livre para quem quer ficar e para quem quer sair. E quando eu disse aqui sobre alguém virar para você escuta seu tempo venceu na igreja, é hora de você cascar fora daqui, sai daquela igreja que seu tempo venceu lá, isso é problema seu também. A hora que você quiser sair, se você quiser dar o livro, não tem problema, isso é problema seu. Eu posso ficar triste, eu posso ficar aborrecido, mas isso é com você. Quando eu estou falando aqui que Jesus falou assim: não saiam de Jerusalém, não precisa pensar, o pastor está falando lá que não é para nós sairmos da igreja. Não, Jesus falou assim: não saiam de Jerusalém, porque aqui em Jerusalém vai acontecer um fato, esse fato é que vai mudar a vida de vocês, esse fato é que vai dar um novo impulso na vida de vocês. Aí os discípulos olharam para Jesus, subiram Jesus e falaram assim: escuta, permaneçam aqui na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É um grande momento, irmãos. E os discípulos, Jesus subiu. Quando Jesus subiu, a Bíblia diz que os discípulos começaram a orar. E foram orando, e naquele lugar ali eram 120 pessoas orando direto. Todos os dias orando. E depois de 10 dias que eles estavam ali orando, a Bíblia diz que não foi visto vento nenhum, não. Ouviu-se o quê? Um som. Tem gente que fala assim: não, tem uma ventania naquele lugar que os irmãos estavam. Ventou naquele lugar ali, que as cortinas balançaram de um lado para outro, as estruturas do templo daquele cenáculo foram abaladas com uma ventania tão grande, com um pé de um vento tão grande. Nada disso. A Bíblia diz assim: ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas por eles línguas. Não é isso aqui não. É aquela língua de fogo. Foram vistas línguas de fogo sobre cada um deles. Aquilo era o Espírito Santo que Jesus disse que iria orar, pedir ao Pai, porque o Espírito Santo iria sobre eles, e aconteceu naquele momento. E quando chega aquele momento ali, algo de extraordinário começa a acontecer na vida daqueles irmãos. E ali eles passam a viver uma vida diferente, porque tudo que acontecia, o Espírito Santo estava dentro do coração deles, falando com eles. E uma das maiores falhas que a igreja tem hoje, em matéria de desconhecimento, é desconhecer a obra que o Espírito Santo faz dentro de você. Eu vou te falar, irmãos, mas não rejeite nunca a oração de ninguém. Qualquer pessoa assim: não quero orar por você. Ô irmão, amém, glória a Jesus. Ora mesmo, orar por você que agora, pode orar.
Isso é algo que nós não podemos nunca evitar. Nós somos carentes, eu sou carente da oração dos irmãos, das irmãs. Qualquer um pode ir na minha casa, pode dar, pastor, vou cá orar pelos senhores, estou orando pelos senhores, pode sim. E se quiser me entregar uma profecia, uma mensagem, pastor, Deus me mandou aqui para te entregar uma palavra, pode entregar também, mas você pode estar certíssimo com aquilo. Qualquer palavra que você falar para mim, eu vou analisar, porque a primeira coisa que eu vou fazer é passar por esse crivo aqui. Se ela não passar por aqui, você é mentiroso, você é mentiroso. No mínimo você está enganado. Mas tem gente que não pensa assim. Então logo abriu a boca, eis meu servo, ó, esse é de Deus. Então logo abriu a boca e falou, eis meu servo, o profeta verdadeiro começa desse jeito, esse que te digo. Morre, todo arrepiado. Todo arrepiado significa de Deus. É todo arrepiado. E outra coisa, duvido não, é Deus que está te falando. Não duvide, se você duvidar, pesa a mão. Deus te diz aqui agora, se você duvidar, ai de ti se tu duvidares. Toma cuidado com isso. Existem os homens de Deus, existem as mulheres de Deus, mas são conhecidos porque caminham com Deus. E tudo que falam baseados aqui. Qualquer profeta que falar com você e não estiver aqui dentro da palavra, você pode dizer para ele, pode sair, não vou te ouvir. João falou isso. Estavam como se fossem dos nossos, mas na verdade não eram dos nossos. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. E o apóstolo Paulo ele chega a dizer o seguinte: se vier para você falando outro evangelho, pregando outro evangelho, que não existe outro evangelho, então é pregando uma outra palavra, pregando de forma diferente do que está escrito aqui, não recebam. Conhecer a Jesus. A necessidade da igreja é conhecer. O crente precisa conhecer a palavra. Eu fico triste quando eu vejo as terças-feiras vazias. Os crentes não vêm nas terças-feiras. Eu fico triste quando eu vejo a escola dominical vazia, porque os crentes não querem vir para a escola dominical. Isso é perigoso. E Jesus chegou à conclusão que os discípulos não quis. E eu termino, irmãos, esta palavra, que não é uma palavra, não é uma mera burdoada, meus irmãos. Diz o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana, que ele tem 4 mensagens para a igreja dele. No domingo, ele prega uma mensagem de fé, em que ele eleva a igreja. No outro domingo, ele prega uma mensagem de cura, de libertação. No outro domingo, ele prega uma mensagem evangelística, para que almas sejam salvas. E no outro domingo, ele prega uma mensagem descendo o chicote no povo. De vez em quando o povo precisa apanhar para aprender, eu esqueci o que é chicote. Mas eu não prego essas 4 palavras, não. Posso pregar? Prego, né? Mas não assim marcadamente. Mas eu termino, irmãos, lembrando aquela velha história, muito conhecida dos irmãos, em que em um determinado lugar foram fazer ali uma expressão do Salmo 23. Foram contar a história do Salmo 23. E um jovem seminarista, ou já formado, pós-graduado, doutorado, já tinha feito doutorado, pegou o Salmo 23 e explicou tudo do Salmo 23. E a plateia ficou boquiaberta com a exposição que aquele rapaz fez do Salmo 23. Conhecimento que ele tinha do Salmo 23 deixou a plateia boquiaberta. O rapaz era profundo conhecedor.
palavra. Depois foi mais simples, um irmão mais simples, e começou a falar do Salmo 23 também. E quando terminou de falar o Salmo 23, toda a igreja, toda a plateia estava chorando, estava ajoelhada, estava se humilhando diante do Senhor. E aquele jovem seminarista chega para o irmão e pergunta assim: escuta, quando eu preguei, as pessoas ficaram boquiabertas, as pessoas ficaram assim, espantadas com o meu conhecimento, mas eles não se emocionaram, eles não choraram. E por que quando você foi falar, quando você foi pregar, aquelas pessoas choraram, aquelas pessoas se emocionaram, aquelas pessoas se arrependeram, aquelas pessoas aceitaram Jesus? E o irmão falou assim: é uma coisa muito simples, é porque você conhece o Salmo 23, mas eu conheço o pastor do Salmo. Amém? Vamos ficar de pé. Deixa eu te falar uma coisa. Conhecer a palavra, conhecer Jesus, é algo sério. E todas as vezes que alguém chegar perto de você, examine. Jesus disse o seguinte: examinai as Escrituras, vocês, Jesus, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam. Ou seja, como é que vocês examinam tanto as Escrituras e não me descobriram dentro dela? Então tem que chegar até vocês, examinem. A palavra que chegar até vocês, examinem. A mensagem que chegar até vocês, examinem. O que ensinarem para vocês, examinem. Mas outra questão: examinem a vida de vocês, examinem a caminhada de vocês, para ver como é que vocês estão. Eu preciso fazer isso. Eu preciso examinar. Eu preciso saber como é que está minha vida, como é que está minha caminhada.